Estamos de volta com a Assembleia em Debate, hoje recebendo 3 dos novos deputados aqui da casa. Apenas para a gente ainda concluir a questão dessas mudanças aqui, deputado Hermas, o presidente Waldir Rossoni está com a intenção de, digamos assim, que cada parlamentar assuma a responsabilidade sobre as suas atitudes. Né? Já colocou lá o painel eletrônico registrando a presença 2 vezes durante a sessão e diz que vai colocar em páginas individuais as prestações de contas, justificativas de faltas de cada parlamentar. É uma maneira o senhor vê algum problema nisso ou não? É uma maneira de fazer cada um assumir mesmo e de repente a casa não pagar pelo erro de 2 parlamentares? Sim, eu acho que está corretíssimo. E acredito que quando nós somos eleitos, que nós já somos responsáveis por nossos atos aqui dentro da Assembleia Legislativa. Desde a contratação dos nossos funcionários no gabinete e os atos que a gente faz aqui dentro da casa. Isso aí é uma forma de poder que o parlamentar esteja assumindo uma responsabilidade maior. Eu acho que está correto. Por mim, não vejo nenhuma anomalia neste caso. Deputados, também não veem problema nisso? Cada um... E tem que ficar claro para a população, isso que cada um está fazendo. Né? De repente, se generaliza. A Assembleia Legislativa faz isso. Nós temos que dividir aqui 2 processos. Né? Existe a responsabilidade dos deputados, que não fazem parte da mesa, que não estão compondo os cargos da casa, e cada deputado tem que responder pelo seu gabinete. As nomeações que são feitas, o salário do que cada servidor faz, para que as pessoas possam conferir, possam ver se esse servidor existe, porque se ouviu falar tanto em fantasmas ou não, e a gente não deve nem olhar mais para o passado. Eu acho que nós vivemos um novo momento de que cada deputado tem que prestar conta do seu gabinete. Mas os grandes problemas que aconteceram na casa foi dentro da estrutura da própria Assembleia, não no gabinete dos deputados. E aí que vem a mudança profunda que está acontecendo. O presidente Waldir Rossoni teve um ato de coragem, de poder tomar as medidas no principal momento, e talvez o único momento que ele teria para tomar essas medidas seria no início, porque depois não conseguiria mais tomar as mesmas medidas que já tomou. Então eu acho que aí vem as mudanças profundas. Essa casa pode economizar muito. Eu tenho ouvido falar em economia de 5 milhões ao mês, o que vai dar um volume muito grande no final, e que isso volte para os deputados em benefício, depois para o deputado poder levar uma emenda. E nós já pedimos isso para o presidente Waldir Rossoni, que crie a emenda parlamentar também dos deputados, para que ele possa levar para a sua base alguma obra, alguma estrutura, com a economia da casa, com a economia das novas mudanças, que isso pudesse voltar para o governo do Estado e o governo do Estado pudesse dar emenda para cada deputado. Afinal, que pudesse... São 60 milhões por ano, é um bom São 60 milhões. E cada deputado pudesse pegar uma parte desse valor para ajudar o seu município numa ponte, numa praça, e aí a gente consegue ter um trabalho. Porque a cobrança vem em cima dos deputados, e o deputado não tem orçamento para poder fazer jus a todos os votos que fez. Então a gente tem que também, além de estar aqui legislando, fiscalizando o governo do Estado, a gente também teria que ter a oportunidade, com essa economia, de poder levar alguma estrutura para os municípios, para as regiões que nós tanto defendemos aqui nessa casa. E que nesta economia, né, deputado André, de 60 milhões, poderíamos dividir 1 milhão para cada deputado em emendas para melhorias de escola na região, melhorias de estradas rurais, e que seria ótimo para a população paranaense. Lembrando que uma reclamação da antiga legislatura é que o ex-governador Roberto Requião nunca acatou nenhuma emenda de parlamentar. Talvez com dinheiro indo do próprio... Né, a própria Assembleia, retornando para o governo, nós teríamos o direito. Né? Revertendo o dinheiro da Assembleia para o Executivo, que libere as emendas. Só para complementar, esse caso acontece com os deputados federais. Sendo de oposição ou sendo de situação, cada deputado federal tem hoje em torno de 12 milhões em emendas particulares para poder levar para cada município. Então o deputado federal muitas vezes está muito mais presente do que o deputado estadual, porque está levando em maquinário, né, um trator de esteira, uma reta escavadeira para os municípios que precisam, e ele está lá fazendo isso permanentemente. O deputado estadual, infelizmente, não tem orçamento para poder levar essa estrutura para os municípios. Então, eu acho que seria um passo importante que a Assembleia faria com essa economia desse valor. Melhorias em Santa Casas, no interior do Estado, em hospitais, que passam por dificuldades. Vejo Santa Casas do interior que está precisando trocar o telhado, trocar toda a estrutura, que senão vai acabar caindo e fechando, interditando a Santa Casa. E esse dinheiro sendo revertido para a emenda dos parlamentares ajudaria muito a todos os parlamentares e a toda a população paranaense de um modo geral.
Até porque quem está lá na região do município é o parlamentar. Exato. Eu acho essencial também, eu sei que desde o governo Jaime Lerner as emendas não são pagas. O Lerner, no começo do mandato, pagou algumas emendas de deputado, depois não pagou mais. Então eu acho que nós teríamos que ter essa autonomia para poder levar um poço artesiano, melhorar uma creche, melhorar a vida do cidadão, emendas que venham de encontro aos anseios da população de todo o nosso estado. E eu tenho certeza que nós vamos fazer sim uma grande economia na Assembleia Legislativa do Paraná. E eu fui prefeito por 3 mandatos, a Câmara de Vereador do meu município nunca gastou mais de 2% da receita do município. E sempre teve uma autonomia, os vereadores trabalharam bem, tiveram seus salários em dia, colaboraram com o município. O meu município, onde eu fui prefeito, a folha de pagamento nunca ultrapassou 41% da receita líquida do município. E não pode passar. É isso que nós temos que trabalhar. Os municípios, a Assembleia, tem que ter consciência que o dinheiro do povo... Qual município? Município de Planalto, Paraná. Então eu quero que o eleitor entenda o seguinte: nós temos que ter responsabilidade para com o recurso público. O recurso público é do povo. O povo não aguenta mais pagar tanto imposto, tanta taxa, é IPTU, é IPVA, é imposto na cerveja, é imposto no medicamento. O que ele comprar, ele está pagando imposto. Ele respira imposto no Brasil. E esse imposto tem que ser bem investido. Não podemos admitir que ele vá pelo ralo. Eu não admito que um estado como o nosso, que tem um orçamento em torno de 25 bilhões por ano, e tenha tantos problemas sociais espalhados pelo estado, tantos problemas por falta de recuperação de escola, por falta de um transporte escolar de qualidade para buscar o filho no interior de um agricultor e trazer até a escola. Então eu acho que vale a pena sim você ser político e trabalhar por essas questões. E eu vejo assim na Assembleia Legislativa essa vontade que já aconteceu pela mesa diretora passada, vem acontecendo com mais ênfase nessa, com o deputado Valdir Rossoni, com o Plauto, com todos os componentes da mesa, e eu espero que nós, deputados, possamos colaborar. Nós nos elegemos, como disse o deputado André, com a proposta de mudança, de renovação, uma renovação com experiência, uma renovação com conhecimento de causa, e essa causa que nós temos, essa ética que nós pregamos uma vida inteira, nós temos que levar ela para a Assembleia Legislativa do Paraná. Não adianta pregar ética para os outros, nós temos que pregar ética para nós. Eu vejo muitos aí falando em ética, mas falando para os demais e não para si próprio. Antes de falar de ética, nós temos que nos analisar, fazer uma autocrítica nossa e ver se nós estamos sendo éticos no dia a dia. Eu tenho certeza que pecado nós todos temos. Ninguém é santo, todo mundo tem os seus pecados, mas a gente tem que procurar fazer com que eles sejam pouco prejudicial à população paranaense. Agora, deputado Hermas Brandão, o senhor vem de uma família com tradição política, mas está no seu primeiro mandato. Como é que é estar ao lado de grandes figurões aí da política paranaense, deputados que já estão aqui há vários mandatos? Existe algum incômodo, alguma intimidação nesse sentido ou não? De maneira alguma. Apesar de ter sido a minha primeira eleição que eu concorri a um cargo público, mas quando meu pai estava presente na casa, muitas vezes vim visitá-lo e conheci os companheiros. Então, me sinto muito à vontade dos deputados antigos, conheço praticamente todos e não fico acanhado de maneira alguma. Uns me chamam de Brandãozinho, outros me chamam de Herminhas. Então, é uma liberdade que nós temos por eles me conhecerem desde 12 anos de idade, quando meu pai foi eleito pela primeira vez. Então, me sinto muito tranquilo e quando preciso de uma informação, me sinto à vontade em perguntar aos mais antigos, aos mais velhos, porque na política tem que ter humildade, tem que saber trabalhar com os mais velhos. Essa fase de transição acontece. Chega os mais jovens, vai saindo os mais velhos, só que a gente tem que respeitar os mais velhos, aprender com os mais velhos as coisas boas e continuar o trabalho aqui na casa. Deputado André Bueno, algum problema em ser de primeiro mandato ou não? A situação é parecida com a do deputado Hermas, porque eu já fiz muita política na minha vida sem ter sido candidato, né? Eu já trabalhei em campanhas, meu pai já foi deputado, já foi prefeito, e mesmo com toda essa vida pública dele, eu, por opção, optei por nunca ocupar um cargo público. Só para as pessoas saberem, o seu pai é o ex-deputado Edgar Bueno, hoje prefeito de Cascavel. Prefeito já por 2 vezes de Cascavel. Tem feito um belo mandato na cidade de Cascavel. Sou suspeito para falar, né? Mas a cidade de Cascavel tem crescido muito, tem sido uma das melhores cidades para se investir no Paraná e no Brasil. Foi matéria, inclusive, da revista Veja. Então, uma bela cidade que está sendo bem administrada. E eu sempre participei de política dentro da minha casa.
e pela primeira vez que concorro a um cargo público. E me preparei do meu jeito, procurei nunca ocupar um cargo público, mesmo ele sendo prefeito, deputado, nunca busquei emprego em prefeitura, em assembleia, fui construir o meu caminho e passei por algumas entidades de classe. Fui um dos mais jovens presidentes da CDL em Cascavel, que cuida do comércio da cidade de Cascavel, com apenas 24 anos. Lá eu cresci, passei por entidades mais importantes ainda, entidades que têm um significado muito grande no estado do Paraná. Tem a maior, hoje a nossa entidade, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, é a terceira maior do estado do Paraná. Fui convidado para fazer parte daquela diretoria, assumi a vice-presidência, talvez seria o futuro presidente e abri mão para concorrer a esse cargo de deputado. Talvez assumo aí o maior desafio da minha vida, mas com muita tranquilidade, com muita simplicidade. Vou aprender aqui com os mais experientes, mas quero, após 4 anos de mandato, poder olhar para trás e dizer que contribuí com essa casa, com essas mudanças que aconteceram. Dei um passo importante na contribuição do novo Paraná que está sendo construído a partir de agora. Com certeza, eu assumo assim, resumindo em uma palavra, com muito entusiasmo esse cargo, nesse momento tão importante que essa casa está passando e que o estado do Paraná vai passar daqui para frente. Deputado Nelson, ex-prefeitos costumam ter uma certa dificuldade aqui, no sentido de que o chefe do executivo tem a caneta, decide ali as questões. Aqui tem que dividir as opiniões, negociar voto com outros 53